Queremos fazer um Quarta Convida bem bacana, o Quarta Convida Podcast, onde nós vamos ter uma pessoa entrevistada. Vamos sair um pouco desse formato comum, convencional, vamos para esse formato do podcast. Olá, obrigado por estar conosco em mais um Quarta Convida. E hoje é aquela quarta diferente, a última quarta do mês, onde nós temos o nosso já conhecido ConvidaCast. Sempre trazemos aí um convidado para falarmos de diversos assuntos, tanto na área cristã, como também na área comum, na área do dia a dia da vida do ser humano. Então, uma alegria ter você conosco e vamos agora então iniciar o nosso ConvidaCast. Muito obrigado pela tua companhia aqui conosco nesse tempo que vamos passar. Está conosco hoje aqui o pastor Joanã. Pastor Joanã, nós conhecemos já há um bom tempo, né, pastor? Conhecemos a trajetória dele, porque temos muitos amigos na igreja onde ele congrega, onde ele faz parte. Então, no primeiro momento aqui, o pastor se apresente, né, o seu nome completo, se é casado, se tem filhos, sua formação. Fala um pouquinho sobre o Joanã agora. Muito obrigado. Deus abençoe você que nos assiste através desse canal. Que Deus continue a te abençoar. Quero agradecer ao pastor Omar, quero agradecer ao Ítalo que está aqui também nos ajudando, nos apoiando, falar da alegria, do contentamento de estar com vocês aqui. Obrigado sempre pelo convite, né? Para nós é uma honra tratarmos o assunto ou os assuntos que trataremos hoje. Meu nome é Joanã Nogueira, eu sou pastor e capelão. Eu sou um dos pastores da Igreja Batista do Povo, já de longa data. Para quem conheceu, pastor Enéas Tonini, né? Tenho orgulho de ter sido ovelha do pastor Enéas Tonini, há muitos anos na Igreja Batista do Povo, e depois veio o pastor Jonas Neves, então, e nós demos continuidade. Eu sou casado com a Eliana Espada Nogueira. Nós temos 2 filhos, o Iorra e a Mari. Estava falando quando vinha para cá com o pastor Omar, que eles estão, inclusive, no exterior, né? Estão em outros países. E na área de capelania, eu apoio os PMs de Cristo, tenho formação na área, na verdade, em várias áreas. Eu sou um capelão generalista, eu atuo em várias frentes capelânicas, e uma delas é a área de capelania nas forças de segurança. Então, nós falamos a Polícia Federal, nós falamos a Polícia Militar do Estado de São Paulo, nós falamos a GCM, nós falamos a Civil também, e assim por diante. Então, isso é um pouco da nossa história, minha formação. Eu sou bacharel em teologia, e tem um outro seminário também na área teológica, e nós, então, procuramos sempre nos aprofundarmos e sabermos mais, não só sobre a palavra de Deus em primeiro lugar, mas também da nossa área de competência. Muito obrigado mais uma vez. Entendi. A sua formação em qual seminário foi, pastor? Então, a minha primeira formação, pastor, foi no seminário no STBnet, quando era ainda nas dependências lá da nossa igreja. Nós recebíamos, né, o seminário, e depois, então, houve a necessidade de estudar um pouco mais. Então, eu fiz o Betel brasileiro. Então, eu sou formado nos 2 seminários. Nos 2 seminários. Exatamente. Certo. E você tem formação militar também? Boa pergunta. Na verdade, eu sou civil, mas no tempo regulamentar, vamos dizer assim, eu servi na Polícia do Exército, segundo o BPE, né? Segundo Batalhão de Polícia do Exército, que na época era ali ainda na Abílio Soares, né? Na região do Paraíso ali. E isso me deu uma bagagem muito boa para, que é uma tropa de elite, né? Uma formação, quer dizer, mesmo sendo o tempo normal, mas é uma tropa que se destaca. Isso me traz hoje muita facilidade em ler patentes, e não chamar, como a gente costuma dizer, não chamar o coronel full de cabo e não chamar o cabo de coronel, né? Isso, muito embora eles tenham uma certa tolerância para conosco, nós civis, mas não fica bem, né? Então, isso tudo, e outra, mais do que isso, entender o que é hierarquia. Isso é importante, porque quando lidamos com as forças de segurança, eles têm lá as suas hierarquias, e nós então temos que nos adaptarmos e entendermos como funciona o ambiente. Uma dúvida também, né? Como a gente estava conversando antes,
A gente também tem curso de capelania. Uhum. Está conhecendo bastante dessa área ultimamente. Estamos querendo implantar no STBnet. Um curso oficial pelo STBnet, pela Convenção Batista Nacional de São Paulo. Uhum. Mas uma dúvida, um capelão para atuar na área militar, que nem você falou que é civil, para atuar na área militar, ou ele tem que ter uma anuência do grupo militar, ou ele tem que ser no militar, é isso? Isso. Essa anuência que você menciona é uma formação necessariamente através dos PMs de Cristo, da Associação PMs de Cristo. Uhum. Então eles têm um curso que hoje é ministrado através do Pão Diário, eles têm um acordo com eles lá, uma parceria. Então todos os capelães, que é bom dizer também, são mais de 1000 capelães no estado de São Paulo, só da Associação PMs de Cristo, da qual eu faço parte, como já acabei de mencionar. Uhum. Então é dada essa formação mais ou menos de uns 4 meses, em torno de 4 meses, né? E tem a parte prática. Então isso dá direito ao capelão civil, seja ele pastor ou não, é uma pergunta que às vezes o pessoal faz, né? De atuar no meio, né? De atuar necessariamente na polícia militar, né? E também temos capelães que são militares. Tem isso também, tanto da reserva ou da ativa. Uhum. Então eles atuam também como capelães e todos são muito bem-vindos, desde que tenham o devido preparo. Né? Sim, sim. Durante muito tempo houve essa confusão, né? Porque algumas pessoas acham que para exercer a capelania, uma das exigências seria ter a formação ou ser militar. Então há essa possibilidade de um civil também estar trabalhando junto às forças. Sim, se você me permite, é interessante. Por que foi dada essa abertura? Quem é militar sabe disso em todo o território nacional, né? Várias polícias aí, todas organizadas, cada uma no seu próprio estado. Então, a formação de capelães na polícia militar em todo o Brasil, ela é por concurso e geralmente é um padre. Ok? Na Polícia Militar do Estado de São Paulo. Sim. Nas Forças Armadas é um pouco diferente porque são 2 vagas que abrem. Abre uma vaga para um capelão pastor, um capelão padre, mas ele passa ele, portanto, é também um oficial daquela força, então ele passa por todo aquele trâmite. Ou seja, ele vai para a academia de maneira normal, como todos os outros, só que ele sai, depois da sua formação, ele segue, vamos dizer assim, como um capelão oficial, ou um oficial capelão. Então, necessariamente um pastor ou um padre, ok? No caso da PM, geralmente o que nós temos, em alguns casos, sim, em alguns estados, estou me lembrando aqui, tenho amigos, né, que são capelães e que são pastores, joia, mas tem que ser concursado. São Paulo é uma exceção, e é isso, esse assunto esse detalhe que eu queria tratar. São Paulo é uma exceção. Por que uma exceção? Há mais ou menos 10 anos atrás, nós tínhamos um capelão padre, que ficava ali na região, para quem conhece São Paulo aqui, atrás da rota tem uma capela, próximo, quase em frente ao corpo musical da PM, então o padre capelão ficava ali, era, se não me engano, um tenente-coronel. Mas ele teve um infortúnio, né? Não precisamos entrar em detalhes, e naquele momento o comandante-geral, então, disse, olha, não vai dar para a gente continuar assim. Chamou o Coronel Terra, que é o presidente atual do PMs de Cristo, e um dos precursores, vamos dizer assim, né, falando para a PM, levando uma palavra de fé, vida e esperança. Então o comandante chamou o Coronel Terra e disse, Terra, você tem aqueles os pastores que você treina, os capelães lá? Ele falou, tem, comandante. Ele falou, então você pode trazê-los, doravante, o cargo não será de capelão na Polícia Militar do Estado de São Paulo, não será mais institucional. Então, correto? Por isso nós temos essa abertura. É bom que a gente está tirando a dúvida de muita gente que não sabe. Exatamente, é isso que aconteceu. Então, dali em diante, o Coronel Terra, então, se preparou com a sua equipe da associação, preparou os cursos de capelania, tem melhorado a cada ano, para formar os capelães, de novo, pastores ou não, né, civis também e militares, para atuarem na Polícia Militar do Estado de São Paulo. Então, daí, pastor Omar, que nós tivemos esta
abertura, porque o cargo, vamos dizer assim, de capelão na Polícia Militar do Estado de São Paulo não é mais institucional. Sei. Quer dizer, eu estou falando porque, como eu estou bastante na área, né? Muita gente fala assim, quanto ganha um capelão? Quanto ele era oficial, ele ganhava por ser oficial, é isso, Isso né? mesmo. Hoje é um Isso voluntariado. mesmo. Exatamente. Hoje nós somos todos voluntários, eu costumo dizer que nós temos um uniforme, né? Eu gosto que chama de farda, que somos civis, mas nós temos um uniforme que é o padrão, quem estipula é o pênis de Cristo, inclusive é um uniforme muito bonito, e esse uniforme nós pagamos com dinheiro do nosso próprio bolso. Né? As visitas que fazemos, deslocamentos e tudo mais. Né? O que há é uma ajuda de custo para aqueles que são... nós temos estamos organizados em cada CPA, como eu falei agora há pouco, temos aí um supervisor, vamos dizer assim, em cada área de CPA. Então, os supervisores, aqueles que estão à frente, aí eles têm uma ajuda de custo, né, para gasolina, mas é só. O restante, quer dizer, o nosso trabalho é voluntário. Então, por isso é importante que, no meu caso, por exemplo, eu sou um dos pastores, como eu disse, da Batista do Povo, eu sou de tempo integral. Então, eu tenho, logicamente, o meu salário lá e é daí que eu me sustento. Entendi. Isso é muito importante que a gente está falando aí, porque muitas pessoas falam, eu vou fazer a capelania, porque é uma área missionária, uma área pastoral. E às vezes as pessoas pensam que terão algum tipo de retorno. Então, é um trabalho missionário, concorda comigo? Concordo, gosto desse termo, porque eu costumo dizer, inclusive nós estamos no mês de setembro, as igrejas batistas, né, comemoram e incentivam e dão destaque, vamos dizer assim, para o mês de setembro. Missões nacionais e internacionais. Exatamente, missões nacionais e internacionais. E nós nos consideramos missionários. Porque capelania nada mais é que missão urbana. Sim. Nós estávamos falando agora há pouco no carro, enquanto víamos para cá. Nós vamos a lugares que a igreja não pode ir. Não entra. Não entra, não é? Colegas nossos, por mais bem preparados que sejam, não entram. E não só isso, porque eu entendo que somos também missionários, porque nós vamos aqui dentro da capital de São Paulo. As instituições têm as suas regras, têm a sua cultura, né? Tem a sua cultura, tem a sua maneira de conduzir e assim por diante, tem seu regimento interno. Então, nós temos que nos adaptar a tudo isto, nós temos que realmente entender, compreender, sem ferir o estatuto interno de cada instituição, isto é a postura capelânica que nós falamos, para que nós possamos permanecer nas instituições. Sim. Está aí nos acompanhando provavelmente, o capelão Natan Chaves, você conhece. Quero mandar um abraço para o Natan, um velho amigo nosso. Natan, um beijo no seu coração, você sabe que eu te amo, viu? Deus abençoe a sua vida, irmão. E o Natan, aqui, eu estou vendo que aqui o ConvidaCast aqui vai dar uma preferência para entrevistar capelães, né? Já fizemos com o Natan, estamos fazendo com você. Eu mando um abraço também para o meu amigo aqui, Dr. Minoro. Dr. Minoro é de uma outra área de capelania. Você deve conhecer a tal da Getro Internacional. Sim, conheço, sim. É um trabalho mais assistencial bem diferente. Verdade. Um dia ele virá aqui também explicar um pouquinho. É um trabalho de capelania bem diferente do que a gente está falando aqui, né? Entendi. Mas fica um abraço para ele aí também. Muito bom. Dentro da tua experiência, pastor Joana, existe, eu gosto muito da prática. Né? Eu acho que a minha vida profissional, me dei bem porque eu era muito prático, não era muito teórico, né? E acho que eu transferi isso para a minha vida pastoral também. Assim, eu sei que muitas situações marcaram ou deixaram marcas. Sim. Tem alguma coisa assim, uma visita que você fez, uma pessoa que você acompanhou, um militar ou uma pessoa que marcou assim a sua vida, impactou assim a sua vida com relação a essa experiência na área da capelania, na área do aconselhamento? Olha, são inúmeras. Eu estou indo para quase uma década só na área de capelania, sabe, pastor Omar? E são inúmeros casos nas várias áreas capelânicas que nós atuamos. Então, uma especialmente eu não saberia dizer, né? Não é que eu não saberia, na verdade, são muita coisa. Né? Exatamente, para destacar ficaria até difícil. Mas eu vou falar de maneira genérica na área do luto, por exemplo. Quando nós, tanto na área militar, vamos dizer,
quando falece um militar, um policial militar de serviço, ele é sepultado no mausoléu no Araçá, no mausoléu da Polícia Militar no Araçá. E há uma cerimônia lá, lógico, e sempre o capelão é convidado a estar lá. Às vezes estamos ombreados com o padre Hélio, inclusive, né? Apesar de não ser o capelão oficial, mas ele atende, dá suporte nessa área da PM. Araçá, para quem está nos acompanhando de outros estados, é um dos cemitérios mais famosos que a gente tem aqui na capital paulista, né? Exatamente, fica ali na Doutor Arnaldo. Isso. Então, somos convidados. E lá tem dos momentos mais difíceis de fazer é quando é um policial militar mais novo e às vezes os pais estão chorando sobre a urna ali, onde está o corpo do seu filho, da sua filha, né? Então isso nos marca muito, Nossa, isso nos traz muita tristeza naquela hora, né? A gente já está tão comovido com aquela situação, com a família, e é difícil. Também tem o momento do leito, na hospitalar. Muitas vezes a gente vai e falar com as pessoas, levar aquele, às vezes, momento de paliativo, né? Que as pessoas estão ali passando por esse momento, ou seja, estão ali aguardando, né? A sua ida para a eternidade. E o difícil para a gente, mais difícil, é quando nós conhecemos aquelas pessoas. Não necessariamente familiares, mas conhecemos aquelas pessoas. Sim. Nós andamos, tivemos uma caminhada com aquelas pessoas. Né? E aí eu confesso que a gente, lógico, prima por aprendi isso logo cedo com o pastor Enéas, né? Foi um dos professores do primeiro seminário que eu fiz, e ele dizia, quem conhece o pastor Enéas vai lembrar agora, ele dizia assim, na hora não fiquem, quando for pregar, não fiquem chorando constantemente. Vocês mexem com a emoção do povo, nosso objetivo não é esse, tal. Então traga isso comigo. Não é que a gente não chore, não esteja permitido chorar, mas nós estamos ali para consolar as pessoas, para levar uma palavra de conforto, e a gente procura segurar. Mas nesse momento não tem como, sabe, pastor Omar? Não tem como. É difícil. Exato. A gente às vezes eu já entro no quarto, na UTI, às vezes já chorando, seguro um pouco, procuro me conter, mas eu me lembro também que a Bíblia diz para chorar com os que choram e se alegrar com os que se alegram, não é? Então nós temos essa permissão, vamos dizer assim, né? Desde que seja de uma maneira sincera e genuína, e de chegar e falar, olha, e há momentos, costumo dizer isso na capelania, que não é nem muito pelo que a gente diz, mas é por estar junto, é por levar um abraço, é por segurar na mão da pessoa, deixar que a pessoa chore no seu ombro e dizer, eu estou aqui, meu amigo. O que você precisa nesse momento? Do meu ombro para chorar? Então eu penso que é a figura do pastor e do capelão e do ser humano que se fundem, sabe? Naquele momento ali. E aí é muito gostoso porque você percebe que é isso que a pessoa está precisando naquele momento. Então a gente tem que estar atento para dar às pessoas aquilo que elas precisam. Às vezes eu me lembro, vamos falar daqui a pouquinho sobre o Setembro Amarelo, né, a questão do suicídio, né? E as pessoas, às vezes nós vamos aconselhar pessoas em depressão e as pessoas, o que elas mais precisam é serem ouvidas, elas querem falar da sua dor, querem falar da sua angústia, da sua tristeza, da sua chateação. E esse, de novo, e muitas vezes, no caso da capelão, nós estamos ouvindo as pessoas no seu ambiente de trabalho, na sua instituição. Às vezes, de pé, nós estamos de pé ali nos corredores, as pessoas chegam, nos abordam, falam, preciso falar com o senhor. E ali, baixinho, as pessoas começam a abrir o coração. Começam a falar daquilo que chateia e tal, e aí a gente aconselha ali, a gente ouve ali primeiro, dá uma palavra e ora ali às vezes também, né? Então essa é a alegria que nos traz. Uma curiosidade, eu acho que também para você comentou agora alguns minutos atrás aí, essas visitas que você faz particularmente assim na área militar, você vai com esse uniforme que você falou, com essa farda ou não? Não é uma regra? Olha, nós temos dois fardamentos, vamos dizer assim, dois uniformes. Nós temos um que é o mais completo, inclusive até vir hoje, mas eu fiquei na dúvida, não, melhor não. Então eu tenho liberdade de ir, de vesti-lo, né?
E também tem uma camiseta polo, tem uma que é do vermelha, que é do Corpo de Bombeiros, né? Quando aqueles que atuam nessa, especificamente, que, diga-se de passagem, Corpo de Bombeiros também é polícia militar, viu, gente? Para quem se esqueceu aí. E tem uma outra que é preta, cor azul e com a logo da Associação PMs de Cristo, né? Escrito PMs de Cristo embaixo, e a bandeira do Brasil e bandeira de São Paulo no outro braço. Então é bom sempre estarmos com uma desses fardamentos, porque nos identifica né? Exatamente na instituição. Pode acontecer de alguns policiais não nos conhecerem, quando eles veem o uniforme, eles já nos reconhecem, e aí nós assim, temos portas abertas para atuar. Você se torna identificado ali naquele local, né? Até a credencial que eu tenho de capelania é uma credencial grandona, bem. E quando a gente faz visita, eles incentivam a você ir com aquilo ali, né? Para identificar que você está, além de ser pastor e tal, você está fazendo uma visita na área da capelania. Interessante. Você já deu um adendo aí, que seria a minha próxima pergunta, né? Que a questão... Principalmente, eu estou batendo bastante na parte militar, porque eu sei que você tem muita experiência nisso. Sim. No aconselhamento, no acompanhamento. Essa área é complicada, né? Porque o PM, o cara que está no combate, no dia a dia, no serviço, e mesmo quando ele vai embora para casa dele, é 24 horas de tensão. Não é brincadeira. Que nem minha esposa é professora de escola pública. E às vezes ela reparte comigo, às vezes, as experiências que ela tem na escola. Pegou uma turma esse ano aqui terrível, molecadinha, pequenininha. Sim. E são terríveis, molecada indisciplinada e tal. E às vezes ela vem conversando e eu vejo a tensão dela. E ela leva isso para casa, né? Mas é ali, depois a gente bate um papo, às vezes um dia pode sair um pouquinho e tal. Tem a igreja, que também os trabalhos da igreja dão uma aliviada. Mas eu entendo assim, o policial, aquele que está na linha de frente, é 24 horas por dia, né? De tensão. Como é que funciona isso? Quando você conversa assim, com pessoas que você vê que estão com esse problema, você vai entrar agora aí, na questão do setembro aí. É complicada essa área emocional, você tem que ser meio psicólogo ali também. Exatamente. E aí nós nos valemos da nossa formação pastoral, né, que nós temos no seminário Psicologia Pastoral, né, entre outras matérias, que aconselhamento pastoral, e que essa bagagem nós trazemos para o meio, para melhor aconselhamento às pessoas. A tensão é muito grande, você falou com muita propriedade, muito forte em todas as forças. Nós temos um índice de suicídio muito grande, não é divulgado, há um acordo para que não se divulgue isso, muito embora há controvérsias quanto a isso, porque se está provado por A mais B, que não é o fato de não tocar no assunto e não se tornar público essa questão, que o índice de suicídios diminuam, correto? Ao contrário. Então, a ideia é que se fale no assunto, que tragam dados, informações, né, às pessoas, incentivando as pessoas a buscarem ajuda. A gente fala sobre a rede de apoio. Então, essa pressão que eles vivem diuturnamente, realmente tem que haver um preparo. Em primeiro lugar, como eu falei, primeiro é ouvir as pessoas, ouvir a angústia que está no coração delas, ouvir os seus traumas, ouvir tantas pressões inerentes da profissão, ok, mas que elas trazem consigo para que nós possamos aconselhar da melhor maneira possível. E temos muitos casos de pessoas policiais militares, que nós aconselhamos, que nós ouvimos, que foram naquele momento, estavam afastados das ruas, porque quando há vamos dizer, uma suspeita, né? Depois se comprova que há uma questão da saúde mental do profissional, ele passa pelo corpo de psicólogos, no CAPS, né, da Polícia Militar. Então ali, que geralmente é um oficial, né, então ele vai ser ouvido, vão fazer algumas perguntas técnicas a ele ou a ela, né?
e então vai se aferir, vai se verificar se aquele profissional tem condições de continuar portando seu armamento e estar atuando nas ruas. Se eles entenderem que não, então há um afastamento temporário, às vezes dependendo do caso, do grau, até seu armamento é recolhido e ele passa a fazer serviços internos na corporação, seja no batalhão ou na companhia. Então, o que eu quero destacar é que muitas vezes aí o sargento, que a gente fala que é o elo entre os oficiais, comandantes e a tropa, ele percebe com mais facilidade, porque ele está no dia a dia, ele está no momento da preleção ali, momentos antes dos policiais, os patrulheiros, né, saírem às ruas, então ele percebe, às vezes, algum comportamento diferente naquele policial. Então, sabendo disso, ele pede permissão para falar conosco, né, nosso papel como capelão, e nós então abordamos esses policiais, essas pessoas, conversamos um pouco, de novo, às vezes é o caso da gente poder depois conversar até algumas vezes mais, abraçar, tem uma coisa que é muito importante no policial militar, é receber um abraço, porque infelizmente a gente sabe que diante da nossa sociedade, né, nem todos cumprimentam o policial militar, né? Nem todos chegam e falam, olha, Deus te abençoe, bom dia. Então eles se sentem, de certa forma, também à margem, vamos dizer assim, né? Então, quando nós chegamos e então valorizamos, trabalhamos na valorização do policial militar, e nós então, geralmente, pastor Omar, eu chego e ao término, eu dou um abraço, né? Eu abençoo, e eles se sentem acolhidos, eu falo, olha, eu estou aqui como um cidadão, né, do nosso município, eu estou aqui para abraçá-los e reconhecer os excelentes serviços prestados pela Polícia Militar do Estado de São Paulo através da sua pessoa. É isso que a gente faz, então trabalho a valorização. Então, de novo, muitos casos nós temos então depois desse acompanhamento, desses aconselhamentos, essa ajuda espiritual, eles retornarem às ruas, agora saudáveis, né, na questão mental, emocional, e poderem desempenhar bem o seu trabalho. Então, esta é a nossa paga. Esse é o reconhecimento que nós recebemos, vamos dizer assim, a alegria que temos, saber, puxa, lógico, não só a capelania, é um conjunto, a PM tem todo como eu falei, o CAPS, o corpo de psicólogos e tudo mais, mas a gente pensa assim, eu participei e ajudei de alguma maneira. Então isso é satisfatório. Onde entra esse tal do Setembro Amarelo. Amarelo é prevenção, né, ao suicídio. E aí eu quero falar a você não só como policial militar ou das forças de segurança, mas também um cidadão comum, vamos dizer assim. Não é isso? Civil. Se fosse na PM, eles falam o paisano, né? Eles têm esse jargão, o paisano. Aquele que não é militar. Então, sobre a saúde mental. Saúde mental para nós é fundamental. Psicólogos, pastores, conselheiros, temos trabalhado muito essa questão. E eu gostaria, peço permissão, de citar aqui, inclusive a minha esposa, a Eliana, ela esteve conosco semana passada na Polícia Federal. Eu a convidei para levar lá uma palavra, né, no momento lá, a gente chama de momento com Deus. Então ela esteve lá conosco e ela elaborou, né, quero dar os devidos créditos aqui, uma nota aqui muito interessante, em que ela fala sobre a questão, a importância da saúde mental, e ela falou no Salmo 42, muito conhecido nesta questão, porque o salmista aqui visivelmente estava deprimido, né? Então, diz assim, como a corça anseia pelas correntes das águas, assim minha alma anseia por ti, ó Deus. Tenho sede de Deus, o Deus vivo. Quando poderei estar na presença dele, dia e noite? As lágrimas têm sido meu alimento, enquanto zombam de mim o tempo todo, dizendo, onde está o seu Deus? Meu coração se enche de tristeza, pois me lembro de como eu andava com a multidão de adoradores à frente do cortejo que subia até a casa de Deus, cantando de alegria e dando graças, em meio aos sons de uma grande festa. Por que você está tão abatida, ó minha alma? Por que está tão triste? Espera em Deus, ainda
ainda voltarei a louvá-lo, o salmista diz aqui, né? E depois, vou para a última parte, que diz assim: clamo, ó Deus, minha rocha, por que te esquecesses de mim? Por que tenho de andar entristecido, oprimido por meus inimigos? Os insultos deles me quebram os ossos. Olha que profundidade, que angústia que estava aqui, descreve o salmista. Zombam de mim o tempo todo, dizendo: onde está o seu Deus? E no final ele termina dizendo: por que você está tão abatido, ó minha alma? Por que está tão triste? Espere em Deus, ainda voltarei a louvá-lo, meu Salvador e meu Deus. Né? Então a gente pega esse salmo como base para falarmos sobre a questão da depressão. Mas aqui o interessante é que ao mesmo tempo que o salmista fala da sua dor, do seu queixume, da sua chateação, da sua angústia, ele tinha esperança. Sim. E é isso que nos importa aqui. Ele tinha esperança, ele fala, conversa com a sua alma e diz: espere em Deus, pois ainda o louvarei. Ou seja, eu tenho esperança, porque é a palavra que levamos, de fé, vida e esperança. O mundo está conturbado, o mundo está triste, o mundo está doente emocionalmente. Não é só uma prerrogativa de São Paulo, do Brasil, mas do mundo. Né? Os índices de suicídio nos países mais ricos também têm aumentado muito. Né? Na Itália, no norte da Itália, o índice de suicídio é altíssimo. Nos países mais altos lá também, né? Suécia, entre outros, e não é de hoje isso, sempre foi muito alto. Né? Então, aqui está a resposta que nós levamos está no Senhor, está naquele que nos criou, está naquele que pode nos trazer a paz em meio à guerra, em meio às tribulações também. Então, é essa questão da saúde emocional, e nós baseamos nesse texto. Então, eu queria só dizer mais uma coisa também nesse sentido, pastor Omar, que é a questão dos sinais. Então, nós observamos os sinais. As pessoas, eu tenho um amigo, vamos dizer assim, né? O Major Diógenes, do Corpo de Bombeiros, ele dá palestras na questão da área também não só no Setembro Amarelo, mas ele fala sobre a questão do suicídio. Então, ele chama aqueles que têm pensamentos suicidas, ele chama de tentante. Ele gosta de usar esse termo. Tentante. Ele falou, inclusive, uma das vezes que eu ouvi, foi na Polícia Federal também, na Superintendência da PF, e ele, então, fala sobre isso. Então, ele chama atenção para os sinais que a pessoa dá. Então, vamos imaginar, se a pessoa às vezes é extrovertida, ela pode, de uma hora para outra, ficar introvertida. Percebe? Aquela que brinca demais. Ao contrário, também é verdadeiro. Às vezes ela é mais quieta, mais pacata e começa a falar mais, talvez para disfarçar ou tentar disfarçar a sua dor, a sua angústia, às vezes o seu pensamento suicida. Então, a tristeza, através da tristeza, do desânimo, querer ficar só num quarto fechado, num quarto escuro, a melancolia, negando o convite para festas, talvez até para ir a uma igreja, seja qual for a igreja que você professa, né? Nós falamos a pessoas de vários credos religiosos. Quero que você fique muito à vontade na nossa fala com relação a isso, tá bom? Eu falo a católicos, eu falo a espíritas, eu falo a ateus, enfim, e todas essas pessoas que nos ouvem, a nossa palavra, a nossa fala, ela é bem aceita, porque a própria Bíblia fala que Deus não faz acepção de pessoas. A palavra do Senhor é para todos, né? Sim. Dita de uma forma capelâmica. Então, às vezes as pessoas têm um convite para ir a uma igreja e elas também, às vezes têm o hábito já de ir e falam: não quero ir, não quero ir a um casamento, aniversário. Então, todas esse comportamento tem que ser analisado. São sinais que as pessoas dão. Às vezes, a depressão tem níveis, né? Às vezes, dependendo de um nível mais severo, a pessoa não quer tomar banho, não quer se alimentar, perde o apetite e assim por diante. Então, nós temos que estar atentos a esses sinais. Sim. Inclusive, estudando também essa área que eu gosto bastante, essa área da psicologia, às vezes eu também já dei aula de aconselhamento pastoral. A família, às vezes, é importante. Isso. Porque a família vai falar: olha, o comportamento dele está estranho, o comportamento dela está estranho.
né? Exatamente. Então, a família é muito importante nessa área também, né? Nesse momento. Isso aí, que é outro ponto aqui que a gente fala, que a Eliana trouxe aqui, que é a rede de apoio. Né? Ela sempre fala, né? Nós sempre falamos, quer dizer, percebeu os sinais? Então busca uma rede de apoio. E aí você está certíssimo. Primeira rede de apoio é a família. Quem mais está perto de nós, quem pode perceber esses sinais na gente, são nossos próprios familiares. Depois, não só isso, dependendo do caso, ir a um psicólogo. Nós não somos contra psicólogos, não é isso? Vai a um psicólogo, talvez até um psiquiatra, se for o caso. Peça ajuda, talvez entrar até com uma medicação leve para que você possa se sentir melhor, trazer mais tranquilidade para a pessoa. Essa rede de apoio, então, ela é composta, espiritualmente falando, o aconselhamento, além de fazer tudo isso, a família, ir a um psicólogo e tudo mais, também um aconselhamento pastoral, que no nosso caso também, como capelão, né? Então a gente vai, aconselha, ouve a pessoa, né? Deixa a pessoa, às vezes ela quer só chorar, ela quer extravasar, ela quer falar da sua dor, ela quer, de novo, falar da sua angústia, da sua chateação, às vezes perde o emprego, por exemplo, né? Como eu disse, nós estamos falando não só a militares, né? Às vezes perde o seu emprego, às vezes perde o seu animalzinho, não é isso? Perde o animalzinho. Uma pessoa me ligou dos Estados Unidos, recente, falando, pô, até uma sobrinha minha, né? a minha esposa, foi para minha esposa, mas eu acompanhei, né? Sobre a chateação de perder. Isso traz um luto, isso é uma maneira de luto, não é isso? Sim. Que a psicologia nos ensina. Isso é uma forma de luto, isso traz uma angústia para a pessoa, isso traz uma chateação. Então, tudo isso é importante nós entender, lançarmos mão da nossa rede de apoio, pedir ajuda. O isolamento é a pior opção. Pior opção. A pessoa ficar aqui, não, deixa comigo, eu vou ficar enclausurado, eu vou ficar no meu ostracismo, ninguém tem nada a ver com a minha vida. E às vezes, nesse momento, a gente percebe que a pessoa começa, também é comum a pessoa começar a pensar, imaginar que ninguém gosta dela, nem a família, não é? Não, é que ninguém me ama mesmo, ninguém está se importando comigo. E daí em diante começa a ficar perigoso, porque às vezes podem surgir pensamentos suicidas, né? E é o que nós queremos sempre evitar. Sim. E você falou que tem sido alto, então, o índice, né? Muito, muito. Olha, no estado de São Paulo, há estatísticas que mal inicia o ano e os índices já vão crescendo. Quando chega ao final do ano, são índices muito altos. De novo, em todas as forças, né? As Forças Armadas não estão fora, tá? Não estão fora. Há um índice alto também. Como eu disse, isso é um mal, né? Inclusive é considerado isso o mal do século. Foi do século passado a depressão, a angústia, problemas emocionais, saúde, quanto com relação à saúde mental, e continua, né, nesse século aqui. Então, de novo, das pessoas, não só das forças, mas como civis também, como lida com as questões. Nós temos a questão da orfandade, nós temos crianças em depressão, tomando remédios tarja preta. Você que está nos assistindo, vocês sabem disso. Aliás, só abrindo um parênteses, tem um amigo, pastor, que é psicólogo, e ele falou para ele está atendendo há pouco tempo, recém-formado. Ele falou, o índice de adolescentes que procuram é absurdo. Exatamente, pessoas que se mutilam, adolescentes, crianças, se cortam, e aí houve casos que ficamos sabendo que o psicólogo ou o conselheiro, né, pergunta, escuta, por que você faz isso com o seu próprio corpo? Qual é o prazer? Aí eles falam, olha, não tenho prazer nisso. É que a dor que eu estou sentindo aqui é tão grande, quando eu corto o meu corpo, a dor é como se transferisse para esse machucado, isso que eu estou dilacerando o meu corpo. Né? Tamanha a dor que eu tenho no meu coração. Então, veja, é como eu acabei de dizer, o Major Diógenes diz que o tentante, ele não quer dar cabo da sua vida. Ele quer fazer parar a dor emocional, a dor do trauma e assim por diante. Nossa, muito interessante, muito mesmo interessante essa colocação, né? Porque às vezes não é um atentado contra a vida, é uma tentativa de parar de sofrer. Exatamente. Poxa, por isso, e esse já liga num outro ponto, sabe, Pastor Omar? Que é assim, a questão da pessoa que comete o suicídio.
e como capelão, como pastor, mas vou falar como capelão aqui, que aí é mais abrangente, eu não faço juízo de valor de ninguém. Por exemplo, às vezes acontece de chegar para fazer um ato fúnebre, e aí as pessoas, né, falam, olha, o caso aqui foi esse, a pessoa tirou sua própria vida, atentou contra a sua própria vida. E eu vou fazer tranquilamente, sem nenhum juízo de valor, porque eu fico imaginando qual era o tamanho da dor daquela pessoa, para que ela pudesse ter a coragem, porque tem que ter coragem, tem que ter muita coragem, para ter a coragem de dar cabo na sua própria vida, deixar os seus familiares chorando, os seus amigos e assim por diante. Então eu vejo com essas lentes, Então, dessa forma, então, eu vou tranquilo, abraço os familiares, abençoo, sem nenhum olhar de crítica e nada desse tipo. Porque, de fato, eu quero também dizer o seguinte, e aí, nós como colegas aqui, nós sabemos que não é uma prerrogativa de algumas pessoas a questão da tristeza e da depressão. Por exemplo, na Bíblia nós temos inúmeros casos, não é isso? E um que Eliana cita aqui, eu quero reforçar, é o grande profeta Elias. Elias, quando estava fugindo ali de toda aquela situação, de tudo aquilo que ele havia... Jezabel, exatamente. Ele está fugindo dali, então... ele vai para o deserto e ele estava em uma depressão profunda. Os psicólogos analisaram aquele quadro do profeta Elias. Olha, ele só dormia, ele não queria se alimentar, não é isso? E por fim ele pede ao Senhor a morte. Isso. Ele fala, Senhor, eu te peço, tira a minha vida. Olha só, o grande profeta que tinha feito sinais que outros profetas, né, não fizeram. Fez ali o fogo descer através da sua oração, queimar todo aquele holocausto, né, lamber até a água que estava ali, e agora ele estava deprimido. E Deus, então, de maneira majestosa, né, o grande psicólogo que é o Senhor Jesus Cristo, o nosso Deus, ele então, nós sabemos o desfecho, ele manda Elias, ele ainda vai um tempo para a caverna, ele começa a trabalhar no coração de Elias. E temos Jeremias fica deprimido. Jeremias, né, Lamentações de Jeremias, nada mais é que isso, é um quadro depressivo. Ele está tendo a visão do que vai acontecer com o povo, que os judeus iriam para o cativeiro babilônico, mas ele está triste, profundamente triste com aquela situação. Então ele fala da sua tristeza, fala da sua angústia. Né? E outros casos mais que poderíamos citar. Você quer ver um que pouca gente cita? Depois da morte e crucificação de Jesus, se você analisar algumas situações dos discípulos, você vai falar, eles ficaram, fugiram, tal. Mas se você analisar a grosso modo, né? Isso mesmo. E já começa no Getsemane. Sim. Já começa no Getsemane, porque ali Jesus já tinha falado o que ia acontecer, eles estavam digerindo tudo aquilo, e aí veio aquela noite, aquele momento, como costumamos dizer, né? O momento ali era das trevas. Jesus disse, olha, eu vim para esta hora, ele vai falar para Pedro, né? Não, é isso mesmo, não tem como fugir. Não adianta você ficar querendo arrancar a cabeça de todo mundo aí. É para esse momento, é para esta hora que eu vim. Então, aquele momento era um momento muito triste. Os caras ainda dormiram lá. Exato. E aí, costuma dizer, sabe, teologicamente, a gente estuda aquele momento, de novo, a tristeza estava no ar. Né? Jesus tinha falado, muito embora eles tivessem digerido muito o que Jesus estava falando, mas eles já sabiam que alguma coisa terrível ia acontecer, entende? Então assim, o fato deles dormirem também é a atuação maligna, que nós sabemos, que tinha, vamos chamar assim, o direito de agir naquele momento. Então ali as pressões espirituais ali, pastor Omar, eram muito grandes e realmente não trazia nenhuma alegria, trazia tristeza, trazia um espírito, podemos até dizer assim, né, de depressão. Se você parar para pensar, o próprio Senhor Jesus Cristo estava ali orando
e suando, não é isso? Sim. E fazendo por 3 vezes a mesma hora, ele estava em angústia. Nossa, Ele vai dizer, ele vai voltar e vai dizer aos seus discípulos, eu estou angustiado até a morte. O que é isso? É o início de uma depressão. Sim. É algo ruim demais que estava sobre Jesus. Jesus como homem ali está sentindo. Exatamente, ele está sentindo peso do momento. Exato, aquele baque, né? Quer dizer, alguns dizem que, gosto do comentário daqueles que falam que o receio de Jesus não era por causa dos cravos que iriam ser colocados nas suas mãos e nos seus pés, mas era o distanciamento, ainda que momentâneo, daquele momento da cruz, porque o Deus Pai daria as costas a Jesus, não é isso? E ele poder passar a experiência da morte. Exato, e de eternidade em eternidade ele estava com o Pai. Então, aquilo causou uma tristeza profunda. De novo, ele mesmo vai dizer, ele vai pronunciar, vai dizer aos seus discípulos, fiquem comigo, vigiem, orem comigo, porque eu estou angustiado até a morte. Então, esses exemplos que nós temos aqui, então, de novo, para reforçar o quê? Que qualquer um pode passar por uma depressão, que qualquer um pode sentir tristeza e tristeza profunda, né? Qualquer um pode se sentir, lógico que é uma sensação, né? Um sentimento, melhor dizendo, assim, menos amado, ainda que não seja. Então, o nosso olhar tem que ser de acolhimento, de abençoar, de ouvir, de trocar de lugar com a pessoa naquele momento e abraçá-la. Nesse momento que a gente vê a importância não somente do ministério pastoral, mas do ministério de capelania. De capelania, exatamente isso. Aliás, aí você falou do Elias. Há muitos anos atrás, o pastor Ernesto Tonini escreveu um livro, Nas Cavernas. Isso aí. Isso aí. Exatamente sobre isso. Você vê há quantos anos atrás? Quantos anos, né? O Papa, né, como nós costumamos dizer. Papa aí, né? O Papa já falava sobre este assunto. Ora, já falava sobre este assunto. Pastor Ernesto, realmente quem nos ouve e teve um pouco de contato, né? Aí o Ítalo hoje é pastor aqui comigo na igreja. O Ítalo, eu lembro até hoje que uma vez o pastor Ernesto estava pregando aqui na igreja. E o pastor Ernesto é daqueles da antiga, né? Que fazia apelo e tal. Isso. Eu nunca fui muito desse negócio, mas eu lembro, ele fez um apelo, pediu para a igreja ficar orando, ele falou, o menino levantou a mão. Aí chamou para orar o menino, era o Ítalo, né? Olha isso, tá vendo aí? Eu nunca mais esqueci isso aí. Então, e aí ele gostava naquele momento de cantar, vem já, alma cansada, vem já. Pastor Enéas. Era muito icônico, né? O Rubinho também, né? Tem um carinho enorme pelo pastor Enéas. Demais, o Rubinho até hoje eu considero o seu avô. O avô. Né? Tanto é que nós fizemos lá a ideia de fazermos lá o espaço lá dele, né? O memorial dele, lá no seminário. Quem está nos ouvindo pode visitar, viu? Aos sábados, lá na Convenção Batista Nacional, no prédio da Convenção Batista Nacional do Seminário, tem lá um memorial em homenagem ao pastor Ernesto Tonini. E o Rubinho foi um dos idealizadores Com desse certeza. projeto. Inclusive, eu lembro que o meu Rubinho, meu cunhado, né, diga-se de passagem, ele cedeu muitos objetos que ele tinha, né? Que alguns, até uma das filhas do pastor Enéas tinha deixado a cargo dele, ele pegou tudo aquilo e ofertou, entregou para que pudesse estar lá no museu, né? No memorial. Memorial, Memorial Pastor Ernesto Tonini. Muito bom. Pastor Jonan, o que mais você tem a nos falar sobre essa área da... Eu gostaria de complementar aqui falando sobre a profilaxia, né? A gente usa muito esse termo para a questão das doenças, das enfermidades, não é isso? A área da saúde gosta muito. Profilaxia, por exemplo, para não ficar doente, lave as mãos antes de comer, não é isso? Sempre lave as mãos, faça e assim por diante. Mas nessa questão da saúde mental, pastor Omar, também é fundamental a profilaxia. E qual é a profilaxia que nós podemos fazer? Nós podemos pensar aqui, por exemplo, olha, não ande só, não tenha sempre alguém uma pessoa com a qual você possa abrir o seu coração, conheça suas limitações, cuide da saúde física, emocional e mental. Se necessário, procure um profissional, como já falamos aqui. Se alimente bem, faça exercícios, tenha um tempo de qualidade com a família, isso é muito importante. Com amigos, tenha um tempo para você, né? Para fazer o que você gosta, ler, nadar, passear, assistir um filme, entre outras atividades que geram satisfação. Tem um período sabático, né? Período de descanso, tire férias,
Não se prive de tirar férias e cuide da sua saúde espiritual. Né? Podemos evitar, mas se mesmo assim identificar alguns sinais em você, já sabe o que fazer. Então isso é muito importante, essa profilaxia. Nós, por exemplo, aqui fala do sabático para tirar férias. Não é uma crítica, por favor, não me leve a mal, mas em todas as áreas, estou falando pessoas de todas as áreas, todas as profissões, inclusive nós pastores, há pessoas que se gabam. Eu não queria usar esse termo, mas quase que se orgulham de falar que não tiram férias. Não, está prejudicando o seu corpo. E a Bíblia nos ensina, está até na Torá, sobre o descanso. Está na Bíblia. É o Shabá, né? Exato, o descanso. Deus. Por isso eu gostaria também de indicar, eu acabei de ler esse livro aqui. Gente, é um livro fantástico, né, do Wayne Cordeiro, que ele fala Andando com o Tanque Vazio. É um livro antigo, mas que você pode procurar aí, se você, né, precisar de um apoio, de uma ajuda, estiver com esses sintomas. É maravilhoso, porque ele traz, inclusive para nós pastores, ele é um pastor dos Estados Unidos. O que você falou aí serve 100% para pastorada. Exato. Por exemplo, nossos colegas, não é? Pastores aí, capelães. Porque é o caso do Wayne, ele fala aqui que ele entrou em depressão profunda porque ele pastoreava uma igreja grande e ele não tinha tempo para nada. Não tinha tempo para comer direito, não tinha tempo para não tirava férias, não tinha tempo para a família, não tinha tempo para nada. E não é isso que Deus manda fazer. Depois ele entende, né, já adoecido, e aí o período sabático teve que ser maior, com maior frequência, porque lá atrás ele não deu ouvidos ao que a Bíblia diz. Sim, ele diz o seguinte, uma coisa muito importante, interessante, que ele fala assim, nós não podemos fazer as mesmas obras de Deus, por exemplo, quanto a sua criação, mas no seu descanso sim. Interessante. Não é interessante isso? Nossa, nós não podemos, nós somos limitados, somos seres humanos. A obra divina, né, a criação, ela é maravilhosa e ela é de competência única e exclusivamente ao nosso Deus. Mas no descanso nós podemos imitá-lo. E ele deixou o descanso para nós. Então, tire férias, tire o seu, no nosso caso aqui, a folga geralmente é segunda-feira, né? Eu não tenho folga. Pois é, tire. Mas eu tiro férias. Então, mas tire, é semanal, pastor. Né? Tire, descanse, é aquele dia que você desliga o telefone. E o Vale diz uma coisa também muito interessante. Ele diz assim, falando do seu adoecimento, né, emocional, ele diz assim que ele muitas vezes foi interrompido as suas férias, os membros da igreja chamaram ele de volta, só tem que voltar, porque a coisa aqui é urgente. E nós, inclusive, nós temos que ter noção do que é urgente. Se tudo for urgente, então nada mais, quer dizer, se tudo é urgente, então nós não temos como lidar com as coisas que não são. Não é isso? Então nós temos que classificar, que escalonar de fato o que é urgente. Então ele voltou das férias e tal, muitas vezes, e aí depois, quando ele adoeceu, as mesmas pessoas falaram para ele: ô pastor, mas você está doente? Puxa, você tem que se cuidar, você tem que se tratar, você tem que tirar férias. Percebe? Então, sabe o que eu aprendi também? Eu falo de experiência própria, pastor Omar. A igreja de Cristo não é nossa, o nome já diz, de Cristo. De Cristo, ela não é nossa. Nós temos que fazer, sim, levar com zelo, com cuidado, que diz respeito à nossa competência. Mas o descanso para nós é fundamental para que nós não venhamos a adoecer. Eu quero citar também, recomendar um outro livro que eu li este ano, que fala sobre a questão de prioridades e a questão emocional, né? Fala sobre, eu esqueci o nome do autor agora, Rick Warren, né? Um livro muito antigo também, mas que fala sobre a questão emocional, que nós precisamos dos propósitos de Deus, né? Vida com propósitos, é o nome do livro do Rick Warren. É um livro fantástico, inclusive tem um depoimento na internet do grande nadador Michael Phelps, né? O recordista mundial das piscinas. E ele disse que estava no auge da sua carreira ali, e como nadador, e ele entrou em depressão profunda. E ele traz o relato lá que ele falou: olha, eu pedi um sítio emprestado para um amigo, tinha uma piscina de 25 metros, eu atravessava aquela piscina várias vezes durante o dia, eu não queria me alimentar, eu estava terrivelmente angustiado, e um pastor me recomendou esse livro, falou: leia este livro, né? Quer dizer, o propósito da nossa vida, por que nós estamos aqui, né? Qual é o sentido da vida.
que é Cristo Jesus, não é isso? E assim por diante. Então, eu deixo a recomendação dessas duas literaturas e falando da profilaxia aqui também, que é importantíssimo o descanso para que nós possamos ir longe. E descansar não significa a pessoa, mas não tenho dinheiro para viajar. Isso. Eu ouço muito isso também. Eu sempre digo, olha, vá num parque. Isso. Vai, alivia a cabeça. Exatamente. Tenta. Exatamente. É que nem você falou de filme. Tantos filmes bons nós temos hoje. Exato. Filmes cristãos. Exatamente. Não necessariamente evangélicos. Né? E outra coisa que eu recomendo também, eu tenho isso como prática. Tenha amigos, agora falando aos pastores, colegas também. Tenha amigos que não sejam do nosso meio. Que não, nem necessariamente sejam cristãos, sabia disso? Sim. O Peter Scazzero, se eu não me engano, Inteligência Emocionalmente Saudável, acho que ele fala sobre isso. Fala sobre isso. Tem amigo, para quê? Para você, no momento que você chegar, você aliviar, sair do seu contexto, sair do seu ambiente, para que pessoas neutras mesmo, nesse caso, a quem você possa abrir o seu coração, falar do que te chateia, sem ser julgado. Sim. Como o caso aqui, eu falei do pastor, às vezes vai falar das suas próprias ovelhas, fala, não, pastor, estou precisando do senhor agora, tem que ser agora. Aí depois as mesmas pessoas vão dizer, nossa, mas o senhor está doente, vai descansar. Então, essas pessoas vão nos ouvir sem julgamento. E outra coisa que eu quero dizer também é o seguinte, e aí nós temos amigos, né? Amigos que são necessários, estratégicos e amigos íntimos. Então, fale da sua dor para o seu amigo íntimo, somente para ele, que são poucos. Geralmente dá para contar na palma de uma mão e sobram dedos, não é isso? Essas pessoas a gente pode falar, vão nos ouvir sem censura, vão procurar nos entender e depois vão até orar por nós. Sim, uma coisa interessante, que eu estava meditando esses dias, enquanto eu caminho de manhã, às vezes fico meditando, que é assim, na nossa jornada nós temos muitos irmãos, conhecemos muitos irmãos, né? Sim. Temos muitos colegas, falando também na área pastoral, né? Mas os amigos são poucos. São poucos. Porque os amigos são aqueles que estarão com você em todos os momentos. Exatamente. Os que são irmãos, eles te abandonam uma hora. Exatamente. Por qualquer motivo. Sim. Os que são colegas, eles têm as preocupações particulares. Isso. Os que são amigos, são amigos. Isso. Está com você na alegria ou na tristeza, não é isso? Para de fazer o que está fazendo. Isso. Ele Para te socorrer, para te ouvir, para tomar um café com você. É verdade. É isso aí. Uma vez eu ouvi um pastor, de repente você está ouvindo aí, a gente joga esse trabalho também no grupo da Ordem dos Pastores, né, ministros, batistas nacionais. Se ele estiver me ouvindo, acho que ele vai lembrar. E uma vez ele falou que tinha programado uma viagem com a família. Várias vezes ele programou e não deu certo. Sim. E num dia ele estava colocando as coisas no carro, conseguiram programar a viagem, tocou o telefone na casa dele, era uma pessoa da igreja e falou, olha, o senhor tem que vir aqui agora. Era um problema de casal. Ele falou, olha, eu estou com as coisas dentro do carro, estou saindo com a família, eu não posso sair daqui agora. Queria pegar um voo, alguma coisa. E a pessoa falou, você tem que vir aqui agora porque senão meu casamento vai terminar. Uma coisa assim, eu não lembro dos detalhes. Mas eu lembro que ele falou que era um pessoal que ele tinha acompanhado, várias vezes visitou, orou e nunca resolveu o problema. Então ele falou, assim, me perdoa, mas hoje a minha prioridade é a minha família. Isso. Eu já programei isso, tudo. Então, para alguns pode parecer um absurdo, né? Sim. Mais uma vez o livro fala sobre isso, porque assim, sempre tem uma pessoa que possa te substituir. Né? Ninguém substitui aquele momento. Sim. Que momento do seu sabático, você vai recuperar suas forças, suas energias, recarregar a bateria para voltar e poder, de maneira saudável, né, com a saúde mental, poder continuar a cuidar do rebanho de Deus. Né? Então, por isso que é importante. Então, nós não podemos ficar nesse aspecto, né? Entenda, com muito carinho eu falo isso, não podemos ficar reféns, porque se nós adoecermos, pastor Omar, aí acabou. Aí sabe o que vai acontecer? Acabou. Exato. Aí outro virá para o nosso lugar. Exato. Não é assim? Exato. Sempre tem um outro, ou próximo da fila aqui, ó, colou as placas, próximo da fila. Então, não. Nós temos que levar isso em conta, ouvir o que a palavra de Deus nos diz, né, nos ensina, e para cuidar, sempre estar cuidando bem do nosso rebanho com saúde. Uma vez uma pessoa da igreja, a gente estava conversando, eu não lembro direito como é que entramos no assunto, eu falei, daqui uns dias eu vou tirar umas férias e tal. A pessoa olhou para mim e falou, pastor tira férias?
Eu falei, ó, o pastor come. Eu já ouvi. Né? O pastor fica com raiva. Aí assim, o pastor não dorme de terno? Eu pensei que o pastor dormisse de terno e nascesse asinhas nas costas. Exato. Não, não. Eu podia até ser assim, chocante aqui, dizer, pastor fala palavrão, né? Mas eu fiquei assim espantado olhando. Eu falei, mas o pastor é um ser humano, o pastor é uma ovelha também, o pastor é uma pessoa comum, cai, se machuca, não é? Verdade. Então eu fico imaginando, porque é uma coisa errada também que a gente viu aquele triunfalismo na televisão, Exatamente. Super pastores, Exatamente. não fica doente, não sei o quê. E eu Isso. conheço vários casos de pastores, Então, esses famosos que ficaram doentes, Então. entraram em contradição, por Isso. pouco não... Isso. E você me fez lembrar de uma coisa. Eu assisti um vídeo curto do Hernandes Dias Lopes, de quem eu tenho um apreço muito grande, né? E ele, na sua fala, ele disse assim, falando sobre a questão do Setembro Amarelo, ele disse, olha, a depressão atinge a todos, pobres, ricos, né? E ele foi falando sobre isso, discorrendo. No momento ele disse assim, e eu às vezes fico impressionado no número de pastores no Brasil que se matam. Aí ele fala, palavras dele, eu fico imaginando, será que aquele colega não teve alguém para poder abrir o seu coração, para falar da sua dor, para falar das questões ministeriais, para falar das frustrações, né? Então veja, o isolamento, né? A questão do isolamento. Então nós temos que pedir ajuda, nós temos que falar sobre isso. É verdade, é um assunto delicado, né? Porque o primeiro questionamento é, pô, mas não era pastor? Como é que fez isso? Exato. Mas é que você comentou alguns minutos atrás aí. Nós não sabemos a dor que a pessoa está passando. Exatamente. Não podemos julgar. Com certeza. Para nós é chocante você Sim. entender que um cristão Exato. atende contra a própria vida. Exato. Mas é muito complicado, não é? É verdade. Muito bom. É isso mesmo. Eu quero deixar aqui, pastor Omar, né, e pastor Ítalo também, uma lembrança. Esse é o material que nós divulgamos, distribuímos de forma gratuita, o Pão Diário, né? Então nós distribuímos as forças, esse é o capítulo que a gente chama, né, das forças de segurança da Polícia Militar do Estado de São Paulo. Nós temos o choque aqui, né, primeiro, segundo, terceiro, quarto de choque aqui, e é uma palavra que é muito bem aceita, não só pela tropa, mas pelos oficiais da Polícia Militar, oficiais comandantes também. E Deus nos deu a graça de também escrevermos aqui. Eu tenho alguns dias aqui que nós escrevemos, são uns 365 dias, né? Portanto, um para cada dia do ano. E eu passo às suas mãos aqui um presente para vocês, tá bom? Vou deixar aqui, olha. É o material. Aqui o símbolo aqui da PMs de Cristo, né? Exatamente, e conta um pouco. É parceiro da gente. Isso, conta um pouco da história deles no encarte aí também, né, da Associação PMs de Cristo. Eu sou um grande admirador eu sou aquele que quando eu ouço falar mal da polícia, eu interfiro. Né? A pessoa fala, mas aquele policial, fala, olha, tem o mau pastor. Tem o mal todas as profissões. Profissional. Verdade. Em todas as áreas. E às vezes tem o mal policial, infelizmente. Verdade. Né? Mas a grande maioria são homens aqui que eu digo, como você falou, dos PMs bombeiros. São heróis. Sim. São heróis, né? Então, muito bacana aqui uma lembrança. E uma lembrança bacana que você vai usar todos os dias do ano. Todos os dias do ano, exatamente. O pessoal recebe com muita alegria, inclusive alguns querem levar para as esposas, a gente dá para a mãe, tem alguns que fazem coleção e a gente vai distribui com muita alegria, né? Como eu falei de novo, de forma gratuita a eles. Nós tem um custo, lógico, né? Mas que nós pagamos por esse custo para que chegue de forma gratuita à mão do policial. Maravilha, muito bom. Pastor Jonan, agradeço o seu tempo. Eu sei que a vida aqui na capital paulista não é fácil, né? Para tirar um tempinho. Aqui o nosso programa não é um programa chique, vamos dizer assim, é humilde, mas tem alcançado muitas pessoas, principalmente com o VidaCast, né? Os retornos que a gente tem são muito positivos, né? E eu agradeço muito a conversa. Eu acho que os temas que foram abordados hoje aqui são temas atuais e muito importantes, não só para o PM, para o militar, para o civil, para o pastor, para a ovelha, profissionais da saúde. Alcançou todos, né? Com certeza. Famílias, como você falou aí, famílias dos policiais, não é brincadeira. Porque às vezes faz aquele movimento, a pessoa morreu, até foi enterrado com honras, tudo,
mas não pode abandonar a família. A família precisa de um acompanhamento, porque depois que virão os dias difíceis, né? É isso mesmo, é isso Então, mesmo. Não é fácil, né? Eu que agradeço, viu, pastor? Muito obrigado pelo convite. E se houver uma outra ocasião, outra oportunidade, estaremos aqui. Se você nos convidar, estaremos aqui novamente com muito carinho. E eu agradeço de coração. Eu que agradeço, É um prazer pastor. estar com vocês. Haverá outras oportunidades, sim, com certeza. Agradeço você também que nos acompanhou aí em mais um Convida Cast, esse programa que você sabe que está completando aí, né, o nosso Quarta Convida, quase 2 anos, e nós agradecemos a Deus porque o programa continua, porque você está aí nos prestigiando. Mais uma vez, obrigado, Jesus abençoe a tua vida, a tua casa, Jesus te guarde sempre nele, na pessoa dele, do Cristo, do Salvador, ele que é a razão, ele que é a vida, ele que é o tudo. Até o próximo Quarta Convida, até o próximo Convida Cast. Queremos fazer um Quarta Convida bem bacana, o Quarta Convida Podcast, onde nós vamos ter uma pessoa entrevistada. Vamos sair um pouco desse formato comum, convencional, vamos para esse formato do podcast.